Oi! Aê, conseguiu voltar. A Tudo gente tem certo agora? os imprevistos, voltamos, Faz voltamos. parte, né, do processo, somos todos seres humanos e às vezes as coisas não estão. Às vezes as coisas podem fugir do que a gente espera e a gente não precisa ficar se sentindo mal por isso, né? Faz parte do processo. Ninguém Ai, de chega fato, ninguém constrói grandes coisas sem começar do começo, né? realmente, Principalmente aqui na realmente. internet. Todo mundo começa do zero. Cria um perfil, coloca o e-mail, cadastra e adiciona os primeiros amigos. Todo mundo começa do mesmo jeito aqui na internet, é bem mais democrático. Então vamos lá. Bom dia, Eliane, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Eu, Sempre você bom. vai, você vai notar aqui que eu tô cheio de casaco porque tá muito frio aqui onde eu tô. Sério, aqui tá Então, gostoso. O clima tá bem confortável. Não tem sol, parece que vai embora, mas tá um tempinho bom. Não tá frio, não. Tá gostoso aqui. beleza, então vamos lá. A ideia da live de hoje é de fazer perguntas e respostas, como se fosse uma entrevista, e mostrar, né, um pouco sobre a Eliane, sobre a história dela, sobre tudo que tem acontecido com ela. Então, vamos começar. Eu tenho uma colinha que está aqui do lado, então eu vou pegar a colinha e vou me basear para poder fazer as perguntas para você, né? Tá pronta? Opa, nasci pronta. Ah, Brincadeira, brincadeira, aí, ó. brincadeira, tô pronta sim. A ideia é realmente, né, é fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho mais de quem sou eu. Então, vamos lá. É, A Eliane, para quem não sabe, está chegando aqui agora. Ela é psicopedagoga, psicanalista. Conta um pouco só sobre as suas formações, Eliane. Quanto tempo tu atua? Nossa, atuo já há 15 anos. É, quando eu comecei, né, comecei como psicopedagoga. Então, eu sou psicopedagoga, sou psicanalista, programadora, reprogramadora neurolinguística, hipnoterapeuta, consteladora familiar sistêmica. Esses são os cursos de formação, e depois tem vários cursos que a gente faz dentro dessa área que eles vêm a agregar, né, aqui a atuação, vem enriquecer a atuação. Mas de formação mesmo são esses. Uhum, perfeito. Então, vamos lá. Nesses 15 anos aí, conta um pouco pra gente qual foi a maior quantidade de pacientes que tu chegou a atender e como que foi a tua experiência atendendo essa quantidade de pacientes? Nossa, olha só. Quando eu comecei há 15 anos atrás, eu tinha aquela ideia, né, que todo terapeuta tem quando está começando, que é de lotar a agenda, quer ter a agenda lotada, quer atender um monte de gente. Então eu tinha essa ideia. E, Ricardo, eu lembro que tinha época que eu atendia eu sempre atendi às tardes, né? Nunca atendi pela manhã, sempre só no período da tarde, porque de manhã eu tinha outra atividade. Então eu me lembro que tinha época que eu tinha semana toda de atendimento, todas as tardes, e eu atendia mais ou menos até umas 8 horas da noite, sabe? Eu não tenho não tenho assim um número específico para eu te trazer, mas se a gente comparar, né, se a gente contar mais ou menos, vamos colocar 4 pacientes por dia naquela época, às vezes era bem mais, mas 4 pacientes por dia dava em torno de 20 a 25 pacientes por semana atendendo. Era uma loucura, mas era bom. Aprendi muita, muita, muita coisa. E Então, uma das coisas mais importantes que eu aprendi é que eu precisava sair daquele patamar para eu poder mudar aquela realidade de maneira favorável, né? Não que eu alcancei um objetivo que era o objetivo da agenda lotada, e aí todo mundo que já passou por esse objetivo de agenda lotada vai se identificar, porque daí surge um novo olhar para a gente.
Pô, eu consegui, eu lotei a agenda, enchi a agenda, mas você vai percebendo que naquela loucura da agenda lotada, você se perde. Porque aí, cadê você nisso tudo, né? Você vive para aquela finalidade, para aquela função. E o trabalhar, né? O trabalhar precisa ser vida para você, precisa ser prazeroso, precisa ser algo que você quer fazer. E principalmente esse trabalho de terapia, né? Se você imagina que eu estou indo fazer, né, o meu trabalho de terapia por obrigação, eu estou lá obrigada, eu tenho que estar lá porque eu quero um salário, né? Não tem, talvez não vai ter verdade naquilo, talvez vai faltar alguma coisa, né? Então, Inclusive, em qualquer profissão isso acontece, né? Quando você não. Você tá ali só pelo dinheiro, você não tá ali porque você ama o que você está fazendo, você tende a não performar tão bem, tende a não se interessar tanto por aquilo, tende a não mergulhar tão profundamente quanto poderia se você amasse, se eu gostasse daquilo que você faz de verdade, né? Não só pelo dinheiro, mas como uma coisa que te faz bem, que te diverte, que faz parte da pessoa que você é, aquela atividade, né? sim, sim. E eu sempre fui muito responsável, né, com aquilo que eu estava fazendo. E eu fui para terapia porque eu realmente queria ir para terapia. Eu gosto dessa área, eu sou apaixonada, eu amo, né, minha vida. E aí, quando você tem muitos pacientes, você automaticamente você perde um pouco de qualidade no que você entrega para os pacientes, sabe? Você. Não, gente, não, tô aqui, mas faz sentido, você muda a vida da pessoa, você entrega algo para a pessoa, mas você não tem tempo para crescer mais, você não tem tempo para estudar, você não tem tempo para evoluir, você não tem tempo para correr atrás do seu desenvolvimento, porque o tempo que você tem, você está ali. E aí, o final de semana que sobra, você está esgotado, você não quer fazer mais nada. Você quer dormir, você quer descansar, e você tá com tanta situação na tua cabeça que é das situações que você passou a semana toda atendendo, a semana toda ouvindo, que você quer descansar, você quer relaxar e você não vai, né, se preparar para você poder sair daquele patamar e melhorar. E ainda assim eu passava altas horas, né, da noite estudando e evoluindo e tal. E aí eu saí desse patamar porque eu compreendi que quando eu resolvi a dor da minha agenda lotada, surgiu uma outra dor, que era a dor do pessoal daquele profissional. Aquele pessoal precisava crescer e fazer com que o profissional crescesse junto. Porque eu precisava agora resolver uma nova situação. Que situação era aquela? Eu precisava ter tempo para mim, eu precisava resolver questões em mim, eu precisava evoluir, eu precisava crescer, né? E aí eu tive um novo momento de transição. Foi quando diminuiu os números de pacientes e eu comecei a crescer, né, profissionalmente, pessoalmente, em busca de conhecimento cada vez mais. E aí aconteceu uma coisa que agora, que é até hoje, que é aquela parte maravilhosa, né, que é você não sendo mais controlado pela tua agenda. É a tua agenda, né, sendo controlada por você. É você que manda agora, é você que determina. Então e é um patamar que a gente chega, e muita gente chega, depois que ele passa por aquele primeiro patamar. Depois que ele passa por aquele primeiro momento, né? Aquela primeira loucura, e você está vivendo aquilo e você percebe, opa, eu posso melhorar isso. Eu posso Verdade. fazer algo mais em relação a isso, eu posso ir um pouco mais além, né? E aí foi evoluindo. Então, hoje eu consegui ter um pouco menos, né? Mas com qualidade muito maior. E isso gerou maior autoridade, gerou maior valor na entrega, gerou uma remuneração mais satisfatória, né? Porque tudo melhora quando você evolui, quando você busca crescer, quando você busca se desenvolver. Tudo melhora para você, todas as áreas, né? Toda a parte da atuação profissional e o retorno dessa atuação, né? Melhora. Então, agora vou te fazer uma outra pergunta. Você começou como psicopedagoga. E qual que foi nessa área,
né? Eu vou te fazer essa pergunta também para as outras formações, mas dentro da psicopedagogia, qual foi a questão, a situação que você enfrentou que mais te marcou? Qual foi o paciente de psicopedagogia que mais marcou a tua carreira? Qual foi o desafio? Ricardo, ó, se eu te falar que todos marcaram, eu não vou estar mentindo. Não vou estar mentindo. Porque cada paciente, ele traz um desafio pra gente. Cada paciente, ele traz um desafio. E o engraçado que cada um que vem, ele pode estar com a mesma queixa, mas o desafio é diferente, sabe? Então, assim, eu falaria todos, mas se para eu te falar um específico, eu vou te falar o primeiro que eu tive. O primeiro paciente que eu tive quando eu comecei na clínica 15 anos atrás, ele foi um paciente assim, totalmente desafiador para mim naquele momento. Eu estava começando, de fato, foi meu primeiro paciente. Eu estava começando, eu tinha acabado de entrar na clínica e aí eu tive esse paciente. E esse paciente, ele veio com uma queixa o psicopedagogo, ele trabalha com dificuldade de aprendizagem, né? E aí esse paciente veio com uma queixa de não dificuldade de aprendizagem. Aí eu falei, ora, né? Então não é para mim esse paciente. Mas aí o que a mãe relatou? Não, ele tem dificuldade, sim. A dificuldade não fala. Ele não fala, ele não sabe falar, ele não aprendeu a falar. Como assim uma criança que não aprende a falar, né? A criança fala o tempo todo. Ela já sai da barriga da mãe falando, né? Porque o choro é uma comunicação da criança, né? Olha só aparecendo. Então, eu fiquei, né? Fiz toda a parte diagnóstica da situação. É aquela questão que a gente pergunta para o pai e para a mãe, né? Como que aquela criança se desenvolveu e tudo mais. E aí, a queixa dos pais era que a criança não tinha aprendido a falar, não sabia falar, que era uma Sim. dificuldade de aprendizagem. Aí eu fui para a escola, porque o psicopedagogo ele trabalha sobre 3 tripés, que é a clínica, a casa e a escola, né? Clínica, família, escola. Então, já tinha passado pela família, que era o primeiro tripé, e a queixa era, ele não sabe falar, ele não aprendeu a falar. E aí eu fui para a escola falou que era uma criança, né, super inteligente, que na prática ali no que trazia de feito das tarefas era perfeito, era tudo muito bom, mas que a criança já fazia bastante tempo já, há alguns meses, que estava ali na escola e aquela criança não se comunicava. Ela não se comunicava, uma criança que não se comunica, né? Uhum. Qual que é o natural? O natural é a criança não fechar a boca. Oi? E aí, como é que foi a resolução dessa situação? Ó, aí eu peguei, juntei todas aquelas informações, né, que eu peguei na escola, que eu peguei com os pais, e fiz o estudo de caso daquela criança. E no estudo de caso daquela criança, não se chegava a uma conclusão de qual era o diagnóstico daquela criança. Não se chegava na conclusão de qual era o diagnóstico. Não se sabia que diagnóstico era esse. Que uma criança que não fala, onde o natural é a criança falar e tudo mais. Então foi feito um estudo de caso, e aí eu parei naquele estudo de caso porque eu precisava voltar para um novo estudo, precisava voltar para um novo foco de estudo, para eu poder entender o que estava acontecendo na situação e se eu ia dar conta daquela situação ou se eu ia encaminhar aquela situação, né? Sim. E aí eu fiz, né, um novo estudo, pesquisei na região que profissional que poderia estar atendendo aquela criança, entendendo que a criança tinha saúde perfeita, era tudo perfeito, uma criança super inteligente, uma criança com desenvolvimento normal, uma criança linda. Então você foi e encaminhou a situação mais desafiadora que tu estava enfrentando? Não, eu não encaminhei porque eu não achei nenhum profissional para encaminhar. Eu não achei nenhum profissional para encaminhar. Qual que seria a atitude que eu tomaria ali uma vez que eu não achei nenhum profissional para encaminhar? Era eu falar para a mãe que, ó, eu não achei nenhum profissional para encaminhar a tua filha, ou teu filho, né, o paciente lá que eu estava atendendo. Então, você, né, vai ver o que você pode fazer. Ou seja, eu não tinha solução para dar para a mãe, entende? Uhum.
eu tinha isso para falar para ela, até aquele momento que eu tinha estudado o caso. Não havia chego nesse diagnóstico. Não havia, 15 Ok. anos atrás, não havia chego no diagnóstico, depois eu vou continuar te contando e você vai ver que eu cheguei nisso. E eu ia encaminhar aquela criança, mas eu precisava encaminhar para um profissional que eu sabia que ia atender. E não encontrei na região um profissional que Certo. pudesse dar esse atendimento. E eu também não poderia falar para a mãe, olha, não tenho o que fazer, entendeu? Não tenho o que fazer. Certo. Eu tinha que dar uma Uhum. solução para aquela mãe. E aí o que que eu fiz, Ricardo? Eu peguei e comecei, eu sentei na frente do computador e eu falei, eu vou achar uma solução para isso, não é possível que eu não tenha. E aí eu sentei na frente do computador e pesquisei aqui, pesquisei ali, eu não achava nada com essa situação, não achava nada parecido, não achava nada que trazia uma solução, não achava nada, 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 nada. Aí eu fui para os meus livros. Aí eu peguei, fui para os livros. Aí eu peguei um a um, a um, a um, a um, e aí eu encontrei um livro, por sorte, encontrei um livro que trazia uma situação, parecia que era a situação do meu paciente, sabe? Uma Qual que é o situação livro aí? Dá muito. para indicar para as pessoas? Ah, sim, o livro é da Arminda Berasturi, Diagnóstico Psicopedagógico da Criança com Dificuldade de Aprendizagem. Joia. É uma escritora americana, acho que ela é americana, não é brasileiro, não é brasileiro. E aí, é que aqui no Brasil né, chega bem depois, né? Então, eu achei É, uma situação, né? E aí eu fui analisando a história da criança com a história, né, com a situação que eu estava vendo ali. E aí, a partir daquele livro, eu consegui ir, né, pro CIDS, que é o índice lá de doença da Organização Mundial da Saúde, enfim. E aí eu consegui chegar no diagnóstico da criança. Só que aí eu tinha caminhado uma porcentagem no processo. Cheguei no uhum. diagnóstico da criança. Qual que era o diagnóstico da criança? O diagnóstico era de mutismo seletivo. Ninguém nunca tinha ouvido falar de mutismo seletivo. A escola nem sabia dessa situação de mutismo seletivo, ninguém entendia nada de mutismo seletivo. E o motivo seletismo, o mutismo seletivo, ele vem por uma questão, né, como que eu posso te dizer? Ele é desencadeado por alguma situação na criança quando ela é um pouquinho menor ou alguma situação que ela vivenciou enquanto ela está em processo sendo gerada e tudo mais, mas não vamos entrar a fundo aqui. Vou voltar aqui para a situação para eu te falar. Bom, cheguei no diagnóstico, mutismo seletivo. E aí, o que, que é isso, né? O diagnóstico, porque eu precisava entender o que, que era, eu precisava entender qual que era o prognóstico, eu precisava entender o que, que eu podia fazer para eu ajudar aquela criança, uma vez que agora a gente já sabe qual que era o diagnóstico. E essa outra parte foi outro desafio que eu encontrei, porque não tinha uma metodologia para se trabalhar com mutistas seletivo. Não existia, né? E aí, as estatísticas traziam que as meninas, né, o feminino era mais afetado por essa situação, mais do que o masculino. E, enfim, eu estou te dizendo isso porque depois eu tive outros pacientes, né, com o mesmo diagnóstico, e eu atendi tanto homem quanto mulher, tanto meninos quanto meninas com essa situação, depois dessa criança. E aí, Ricardo, beleza. Aí o que que acontece? O terapeuta, ele tem em si um feeling, sabe? Acho que eu posso chamar de feeling. Aquilo de. É como se fosse um arquiteto. Ele olha, ele observa, ele escuta e ele consegue criar alguma coisa. Ele consegue trazer à existência alguma coisa que vai encaixar perfeitamente ali, sabe? É como se ele olhasse a situação e ele soubesse exatamente a peça que está faltando. Não sei se você consegue ter essa compreensão. Sim, quando a gente felizmente tem 18 bilhões de neurônios e se a gente seta um objetivo e deixa fluir, o nosso cérebro tem a capacidade cognitiva de encontrar e conectar assuntos, conectar pontos diferentes, encontrar soluções. E o terapeuta é uma pessoa que explora muito o potencial do cérebro, né?
o potencial de conseguir conectar conhecimentos, assuntos, situações e entender aquele contexto e encontrar uma solução para isso. E quanto mais o terapeuta passa o tempo, mais ele vai treinando a si mesmo para conseguir, né, desenvolver essa habilidade de ter Exato, é feeling. isso mesmo, esse feeling, né? Essa habilidade. E aí, o que que acontece com o mutista seletivo? Ele seleciona, é inconsciente, ele seleciona um ambiente, um lugar ou uma pessoa para ele ficar mudo, para ele ficar mudo. E não tem o que você faça que faz aquele paciente, aquela criança falar. Não tem o que você faça. Ela pode fazer xixi na calça, mas ela não vai pedir para ir no banheiro. Ela pode morrer de fome, mas ela não vai pedir para comer. Ela pode estar numa situação mais complicada possível, ela não vai se manifestar para pedir alguma coisa. Ela não vai. O máximo que talvez ela vai fazer é mostrar, dependendo, né, da situação. Ela vai mostrar aquilo que ela quer. Ela não vai, ela não pede. E aí, a queixa da família é que essa criança só falava com o pai e a mãe em casa e muito baixinho, assim, muito baixinho. Ela não falava, ela não aumentava o tom da voz. Em casa, com o pai e a mãe falavam muito baixinho. E na escola não falava, nem baixo nem alto. Não falava com ninguém. Não falava com nenhum outro familiar fora de casa. Ela selecionou, no caso dela, ela selecionou só o ambiente de casa, familiar, pai e mãe, para ela falar. Os demais, ela emudecia. Ela emudecia. E não falava nada, 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 nada. E o ponto positivo dessas crianças é que, como elas não estão falando, elas estão mais observando, elas aprendem muito mais, sabe? Elas aprendem por observação. E essa criança era extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Não tinha nenhum outro fator ali, né? Somando com aquela situação. Por exemplo, o autismo não tinha nada. Ela só era mutista seletiva, E aí você né? conseguiu resolver essa situação dando um diagnóstico e criando uma metodologia para poder trabalhar com ele. Você ensinou essa metodologia Exatamente. para alguém? Não, não ensinei essa metodologia para ninguém. Ela está lá nos registros de caso, né, dessa criança, mas ainda eu não escrevi, eu não falei nada. A primeira vez eu acho que eu estou falando ao vivo, né, dessa situação é aqui com você agora. Você dava Então, o para que que eu talvez fiz? fazer algo que pudesse ajudar outros terapeutas que enfrentaram Nossa, essa situação. realmente, com as técnicas que eu trabalhei, né? Aí, Ricardo, eu falei para você que eu tinha chegado no diagnóstico e eu tinha um novo desafio que era entender qual que era o processo de intervenção que eu ia fazer com aquela criança. Já que não tinha para quem eu encaminhá-la, eu precisava dar um jeito na situação, né? E não deixar aquela mãe, aquele pai sem, né, uma solução. E então, eu comecei falando para você daquele feeling, né, que a gente tem. Comecei a ficar, eu ficava muito tempo mentalmente nessa história dessa criança, sabe? Eu ficava muito Hum. tempo, porque era o meu primeiro paciente, eu estava começando, então eu tinha um tempinho maior. A agenda não estava lotada ainda. Então, eu ficava muito tempo mentalmente em cima desse caso, muito tempo, muito tempo. E, Ricardo, se eu te contar uma coisa, você vai achar doideira. Hum. Eu ia dormir e eu acordava com uma solução. Eu acordava com o que eu precisava trabalhar com a criança. É doido isso, né? Até eu ficar Não, assustada. é verdade, é bem possível sim, e é uma coisa muito boa que a gente faz. Quando a gente leva uma coisa para quando a gente vai dormir, a gente acorda muitas vezes com a solução. Sim, É aí eu só acordava com a você. solução, eu já corria, anotava aquilo, e eu já levava para a clínica, eu já elaborava para trabalhar com a criança. E eu baseava também no que era possível para aquela criança. Ela, a princípio, ela não se comunicava comigo também, mas ela já sorria para mim. E ela não fazia isso, ela não tinha nada, ela não tinha nem feição. O professor era assim, ó, Hum. sabe? Aquele visual parado. Então ela já tinha começado a sorrir, ela já tinha começado a interagir, ela já tinha começado
a dar os primeiros passos no processo de evolução. E era incrível que cada processo que eu trabalhava, me vinha uma nova forma de trabalho com ela. Me vinha nova abordagem, coisas novas que eu podia estar realizando. E eu fui percebendo que cada atendimento, essa criança evoluía ainda mais. A escola começou a relatar que ela já estava interagindo mais com as outras crianças, que ela estava brincando mais com as outras E aí, crianças, que ela ela... conseguiu voltar a falar? Ricardo, foi maravilhoso esse processo. Foi um dos melhores resultados, não um dos melhores, né? Todos os resultados são maravilhosos, mas por ser o primeiro, por ser esse desafio tão Marcou, grande, né? essa criança, você não tem ideia, essa criança cresceu, se desenvolveu, foi até para o mundo da moda. Incrível, incrível. E depois dela, vieram novas crianças com a mesma situação, né? De relatos das mães falando, gente, nunca ninguém resolveu essa situação dele. Já levei num lugar, já levei em outro, ninguém nunca tinha dado, ninguém nunca tinha resolvido. E aí eu fui percebendo que isso tem a ver com a família, né? Que na família, na história da família, em um ou outros casos isso se manifestou, isso aconteceu. E quando é criança, nesse caso, nós conseguimos uma solução muito mais rápido do que quando é adulto. Existe muito adulto hoje que tem essa situação de mutismo seletivo. Sabe aquele adulto muito tímido? Aquele adulto que ele consegue fazer horrores, mas ali com ele sozinho, fora ou com outras pessoas, ele não consegue essa interação, Uhum. né? Então existe muito caso. E uma coisa legal que eu fui vendo conforme o tempo ia passando, que aí começaram a surgir, então, mais informações a respeito, né? Mais coisas na internet falando, né? Falando disso, forma de como se trabalhar. E aí, Ricardo, eu olhava para aquilo e eu falava, caramba, foi exatamente isso que eu fiz. Eu olhava para aquilo, não acredito, eu fiz isso e eu nem sabia que isso existia, que isso, entendeu? As Tudo surge em algum lugar, confirmações. né? Todas as metodologias que alguém aplica hoje foram criadas por alguém que foi lá e testou no campo de batalha e executou Então, e qual fez foi a aquilo conclusão que que deu eu certo. tive? Eu tive, sabe o coletivo, o inconsciente coletivo? Uhum. Em algum lugar, alguém já tinha feito, ou alguém já sabia, ou se ninguém tinha acessado ainda, eu acessei, e esse inconsciente coletivo transporta, né? Ele transporta. E aí, quando tem alguém buscando aquela informação, a informação vem, que é mais ou menos a explicação que eu tive para a situação que eu estava vivendo ali naquele momento. E foi muito incrível. Olha a Larissa chegando aí. Seja Bom dia, bem-vinda, Lari. Larissa. A gente estava falando sobre uma situação aqui de mutismo seletivo, que foi uma das situações desafiadoras que a Eliane enfrentou quando ela começou a carreira dela, e que é uma área de atuação muito promissora também, né? Muitas pessoas têm dificuldade em diagnosticar crianças que têm um mutismo seletivo ou mesmo adultos, e isso é Sim, porque o uma que área que bem interessante de trabalho, né? quando a gente vê essa situação, a gente vai talvez dizer, é só timidez, vai passar, né? Vai passar, daqui um pouquinho passa. Mas a timidez, ela para a criança, Ricardo, ela não é normal, né? Porque a criança ela não tem essa questão de ser tímida. Mas a timidez, ainda que tenha, ela passa, sabe? Ela passa, ela vai durar uma semana, duas, três, quatro no máximo, né? Depois desse tempo, se a criança se mantém silenciosa, se ela se mantém ali fechadinha no lugar dela, se ela se mantém muito quietinha, tem alguma coisa errada acontecendo com aquela criança e isso precisa ser visto. E outra coisa, o que acontece? Quando está ali na sala de aula com um monte de gente, o fato dessa criança estar quietinha, em silêncio, não é ruim para o professor, entendeu? É muito bom. É muito bom, professor. Imagina um aluno quietinho, gente, é o sonho de todo professor, é o sonho de todo mundo. Então, ninguém vai ver aquela situação como uma dor naquela criança, sabe? Eu não vou olhar como uma dor, aquela criança precisando de ajuda, aquela criança não tá bem e tal.
Então, quanto mais quietinha a criança ficar, melhor, né? Só que passou 4 semanas, assim, estourando. A criança mantém esse comportamento de quietinha, de silenciosa, não fala com ninguém, não pede ajuda da professora, vai com muita vergonha lá levar o caderno para a professora corrigir, né? É uma criança que você tem que olhar. E outra questão também da criança quando ela começa a ir para a escola. A criança começou a ir para a escola, ela vai chorar, né? Aquela criança que chora porque quer a mãe, porque não quer ficar na escola e tudo mais, ela vai chorar. E tá tudo bem se aquela criança chorar uma semana, chorar 2, né? Até 3, estourando 4. Passou disso, aquele choro também não é normal. Isso precisa ser investigado, precisa ser olhado. Porque essas situações, quando resolvida, aqui embaixo nessa base, aqui na infância, a criança vai para a vida muito bem, ela vai para a vida resolvida. O caso que eu atendi de mutismo seletivo, não esse que eu acabei de te contar, mas outros casos que me vieram, ele tinha parente na família com mutismo seletivo, era uma pessoa normal, porque eles são normais, e não tem nada de errado com essas pessoas, eles são normais, com desenvolvimento físico e corporal, tudo normal, tudo normal. Só que é uma pessoa que não vai procurar emprego, é uma pessoa que não se relaciona com outras pessoas, não namora. Aquilo que tem que ser feito com o outro, sabe, que você faz no social, não acontece. É aquela pessoa que fica ali sempre fechadinha nela. E quanto mais grande, maior dificuldade essa pessoa vai encontrar. Mais adulta, no caso? Isso, quanto mais adulto, maior dificuldade ela vai encontrar, né? Porque além da situação dela ter essa questão de vergonha, essa coisa toda, ela quer se relacionar, mas ela é impedida, ela é impedida. Então, dá para se trabalhar, sim, dá para se trabalhar, né? Mas é uma mente mais resistente, sabe? É uma mente mais resistente, é uma mente que já está há algum tempo nessa forma, nesse caminho neural. Mas se resolve também, se resolve. Bom, então vamos avançar, porque a gente tem um tempo limitado aqui no Instagram de 1 hora apenas. E a gente não passou da metade das perguntas ainda. Então vamos avançar. E aí, qual foi o caso mais desafiador para adultos agora? Vamos lá. Como é que foi a situação? Deixa eu pensar, gente do céu. Você tinha comentado comigo que era uma pessoa com depressão há um bom tempo já. Nossa, tem esse caso. Não é que todos, né? Na verdade, todos que vêm pra gente são desafiadores. E quanto mais desafiador, melhor, porque a gente cresce muito, né? Mesmo. E realmente eu tive esse caso de uma pessoa que ela veio pra mim. Nossa, ela veio assim totalmente esgotada em si, sabe? Ela nem sabia mais quem ela era. Ela estava tão perdida nas tristezas, nas dores dela, que ela nem sabia mais quem ela era. E ela, Ricardo, ela tinha passado por vários procedimentos cirúrgicos para melhorar boca, nariz, testa, olho, pescoço, corpo, sabe? Aquela pessoa que busca se encontrar no espelho. Aquela pessoa que, quando ela não consegue se ver aqui, ela vai fazer um monte de coisa porque ela acha que ela vai achar ela em algum momento desses processos. E era uma pessoa linda, 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 realmente linda. E assim com essa situação, né? E por mais que ela fazia os procedimentos cirúrgicos para se melhorar, né, pro lado de fora, mais ela se perdia, mais ela sofria, mais ela se acabava. O relacionamento dela estava totalmente comprometido. Ela já não queria mais viver, né, com o seu cônjuge, mas também não se decidia pela separação. Enfim, ela estava numa situação muito, muito séria, né, muito séria. E ela chorava 24 horas por dia, sabe? Ela chorava. Por mais que ela fazia os procedimentos para se melhorar, né, pro lado de fora, e talvez nem era necessário, porque ela era uma pessoa muito linda, o semblante era aquele semblante assim, sabe aquele semblante assim, que parece que escorre para baixo? Caído assim? Aquele semblante de uma pessoa assim que você olha, você vê que há muita dor, muito sofrimento naquela pessoa.
Então ela tinha assim esse semblante. E a gente gastava assim pacotes, pacotes de lenço nas sessões, porque ela realmente ela chorava demais, né? Ela tinha uma dor muito grande, uma dor muito grande. E à medida que nós estamos trabalhando, o que que a gente precisa fazer com esse paciente quando ele chega para a gente, né? A gente precisa dar uma dose é, de amor próprio para essa pessoa, uma dose de autoconfiança ali a princípio, no primeiro momento, para ela já sair um pouquinho animada, um pouco fortalecida, né? E aí, à medida que nós fomos trabalhando, Ricardo, o que que foi mudando nela? Foi mudando aquele rostinho, sabe? Aquele rostinho. Parece que o que estava tudo caído foi levantando, sabe? Foi levantando. E cada vez ela chegava mais linda, mais radiante na clínica, mais nela, sabe? Mais centrado nela, porque ela se comprometeu com o processo, ela decidiu que ela não queria mais viver aquela vida, ficar naquela vida que já fazia alguns anos que ela estava vivendo daquela maneira, sem sentido de vida, né? Todos os dias. Então ela se comprometeu porque ela não tinha mais o que fazer, entendeu? Ela não tinha mais o que Sim. fazer. Ou ela se comprometia, ou era a única chance, a única oportunidade, era a única solução para ela ali naquele momento. Então ela se comprometeu. E era lindo, porque cada tempo, cada sessão que ela vinha, ela já vinha diferente. Ela já tinha saltos de uma sessão para outra, de uma sessão para outra, e ela era muito deprimida. Né? Ela sofria de depressão assim, bem profunda. E aí essa mulher, né, saiu linda, saiu maravilhosa, saiu assim radiante, né, depois do nosso tempo de tratamento. E hoje ela está cada vez mais maravilhosa, porque ela se encontrou, ela se percebeu, ela começou a se amar, ela começou a dar importância para quem ela era de fato, né? Ela começou a se preencher dela, de modo que não faltava mais nada. Quando você se preenche de você, não te falta mais nada. Você se basta, né? Você basta em si só. E aí o conviver com outra pessoa se torna até muito mais gostoso, prazeroso, mais agradável, porque você não vai ser peso para aquela pessoa e aquela pessoa também não vai ser peso para você. E aí o que que aconteceu? Depois de um tempo que ela já tinha, né, avançado bastante nesse processo, o cônjuge foi para terapia. Ela mandou o cônjuge para terapia e foi lindo, foi lindo, foi lindo. Gente, foi lindo, foi maravilhoso, né? É, Só que aí o que que acontece, Ricardo, quando você atende, né? Você não vai trazer a situação, você não vai trazer a situação de um para o outro e nem levar a situação do outro para um, entendeu? Você precisa ser muito profissional, você precisa ser muito bem estabelecido. E se você conseguir essa questão de estabelecer, você atende. Se você acha que não vai dar conta, você encaminha, né, para outro profissional para não haver aquela confusão de informação e quem é quem, né? Quando está um na tua frente, é aquele que está ali, é aquele que você vai trabalhar. E quando está outro, é o outro, e é aquele outro que você vai trabalhar. Entende? De maneira assim muito focada em cada um. E é muito natural eles trazerem. E tá tudo bem eles trazerem, entendeu? Mas você não vai fazer essa troca. Essa troca. Ele traz, você traz. Ah, então ele me falou isso, isso, isso. Me conta, menina, é verdade isso? Não, misericórdia, de jeito nenhum. Né? Se você consegue manter o profissionalismo, atende. Se você acha que não vai dar certo, encaminha para outro profissional, né? Mas foi lindo ver o crescimento dos dois. Foi lindo ver como eles se desenvolveram, sabe? Foi Qual lindo, que foi era a muito lindo. razão mais profunda dela? Assim, é claro que aqui nesse tempo que a gente tem, realmente não teria como aprofundar muito, mas teria como dizer assim, só para ter uma ideia de qual que era a razão de ela estar assim. Era a É, busca era a busca do que era interno do lado de fora, era isso? Ricardo, eu acho que se eu colocar essa situação, aí eu entro muito na particularidade do meu paciente, né? Claro, claro. Então, isso já não fica mais. Não, tranquilo. É Enfim, só aham. só para uma questão se você teria como explicar essa situação sem tantos detalhes. Tá, beleza, tranquilo. Então Aham. vamos para a próxima pergunta. É,
por que que você decidiu trabalhar com terapia lá no começo? E por que que você se mantém trabalhando em terapia hoje? Uhum. Olha, se eu te disser que eu queria ser arquiteta, você acredita? Nossa, sério? Sério. Uau! Uhum. Eu queria ser alguma coisa dessa área civil, sabe? Da construção civil ou da arquitetura. Eu acho que assim, no fundo, eu queria ser engenheira civil. No fundo, eu queria ser engenheira civil. Mas na minha época, e como eu te falei, eu tenho uma história, né, que não foi muito favorável financeiramente falando. Na verdade, falar que não foi muito favorável é ser muito positiva, né? Eu não, pensa, pensa um negócio desfavorável. Agora pensa um pouco mais para baixo. Então era mais ou menos a situação que eu vivia, que eu tinha lá naquela época. E jamais imagina que eu ia ter condição de uma faculdade integral. Não tinha nenhuma condição de uma faculdade integral. E aí eu olhei e falei, nossa, o que será que eu posso fazer que vai me dar uma satisfação, eu vou me sentir bem. E aí eu já estava trabalhando com crianças, na igreja que eu congregava, né? Já fazia bastante tempo que eu estava trabalhando com crianças e eu já estava sentindo a necessidade de reciclar para eu poder crescer mais para aquelas crianças que eu estava trabalhando. E aí eu pensei, eu vou fazer alguma coisa nessa área, eu vou para pedagogia. E aí eu fui para pedagogia. E na pedagogia eu conheci a formação em psicopedagogia, a especialização em psicopedagogia. E aí conheci Freud, conheci toda aquela questão, né, da psicanálise, porque entra um pouco. E aí eu fiquei extremamente apaixonada. Daí eu falei, nossa, é isso que eu quero. É isso que eu quero, mais do que a pedagogia, sabe? E aí eu queria realmente terminar a pedagogia, porque eu queria ir para a psicopedagogia. Porque eu tinha conhecido, acho que foi no segundo ou terceiro ano que eu conheci, acho que foi no segundo ano que eu conheci a psicopedagogia, né, essa área da psicanálise. E aí eu fiquei enlouquecida, né? Terminei rapidão o ano. Imediatamente já prestei uma prova que tinha quase um outro vestibular para o curso de especialização, né, na faculdade que eu fiz. Aí eu prestei, e aí eu passei para o curso de especialização, e aí eu terminei a especialização assim com louvor, com muito louvor mesmo. E a orientadora falou, nossa, de todas as alunas que eu conheci nesse curso, você é uma aluna que a gente percebe que você vai muito longe. Porque eu queria mesmo, Ricardo, eu queria muito, eu me entreguei ali para aquela formação, porque eu estava vislumbrada. Eu tinha me encontrado, eu tinha achado, né? Eu tinha achado que eu queria para a vida. E aí eu me entreguei de verdade para aquilo. Então, se eu te disser que teve um ponto específico que me levou para a terapia, não tem, que me levou para a terapia em si, entendeu? Foi a pedagogia. A pedagogia me levou para a terapia. Só que depois, mais para frente, eu fui percebendo que o universo ele é incrível, né? Ele conspira, né, a nosso favor o tempo todo. Então, a terapia, depois de algum tempo, eu fui passando por situações ainda mais difíceis do que as que eu passava, porque se você acha que está passando um problema difícil, né, se você acha que é difícil, eu vou te falar que se você não resolver esse negócio aqui, o próximo vai vir pior, né? Então, eu fui, né, vivendo umas situações muito difíceis na minha vida, e depois a terapia, eu já estava, né, já tinha passado da psicopedagogia, passado pela psicopedagogia, já estava na psicanálise, então a terapia veio como uma ajuda para mim mesma, para mim enquanto pessoa, sabe? Porque as situações que eu vivenciei, que eu vivi, eu teria morrido ali naquela situação, morrido em vida naquela situação, se eu não tivesse os conhecimentos da terapia, se eu não pudesse, se eu não tivesse caminhos para compreender as situações que eu estava vivendo, né? Então, acho que a terapia, ela veio para me preparar para essas situações. Ela veio para eu compreender que eu ia passar por mais aquilo, que eu ia superar mais aquele momento. E que com aquela superação eu estaria aprendendo algo extraordinário que eu poderia estar passando adiante com o meu trabalho ali na clínica como terapeuta, né? E mais uma vez nasce uma nova metodologia, nasce uma nova metodologia para terapeutas,
né? Então eu posso te dizer, Ricardo, que em todos os anos que eu trabalhei, né, que eu atuei, sempre estava nascendo uma metodologia, sempre estava nascendo, né, algo que além de fazer, né, trazer muitos resultados e sentido para minha vida enquanto pessoa, ele vinha contemplando uma busca que eu tinha, que era de estar sempre me destacando, de estar sempre oferecendo o melhor, de estar sempre buscando ser o melhor para o meu paciente. E esse ser o melhor é verdadeiramente ser, sabe? Eu já vivi todas essas dores, eu já passei por todas essas dores, eu já resolvi todas essas dores em mim, eu já experienciei na carne o que é tudo isso. E por incrível que pareça, cada paciente que senta ali na minha frente na clínica, ele traz uma dor que eu já vivi. Então, quando eu entrego para ele algo que venha e que vai ser uma solução para a vida dele, eu não estou entregando uma coisa vazia. Eu não estou entregando algo que eu aprendi somente na faculdade. Eu estou entregando algo que eu vivi, que eu já passei e que eu sei que isso traz uma solução. Então, eu entrego isso. Então, acho que foi, sabe, não, eu não acredito muito nisso, nessa questão de você vir para algo, sabe? Você veio para esse mundo para você ser terapeuta, né? Não que eu não acredito. Eu acredito que o ser humano ele tem escolhas. Ele tem em si a capacidade de escolher o que ele quer para a vida dele, né? Mas eu acredito que eu estou no meu papel, sabe? Eu acredito que eu estou no meu papel, eu estou cumprindo o meu papel. Então, não conscientemente eu escolhi estar na terapia, não conscientemente, mas eu estou cumprindo o meu papel enquanto ser terapeuta, aqui e agora. E eu faço isso com muito amor mesmo, e com muito temor, porque você trabalha com vidas, você está em contato com vidas, sabe o que é isso? Vida, um ser humano igual você, ali diante de você, ali na tua frente, né? Então você tem que ter temor mesmo, entendeu? Não é um objeto, não é um sofá que você está limpando, não é um banheiro, né? Não é uma máquina que você está apertando os parafusos. É um ser humano, é uma pessoa como você, que está ali com aquela dor que ela precisa de solução. E você é a persona, né, do profissional, da autoridade, da pessoa que vai entregar para ela a solução daquilo para a vida dela. Então eu faço isso com muito amor. E se eu não escolhi, agora eu escolho. Agora eu escolho, porque é muito lindo ser isso. Ser isso. É muito lindo ser isso, não é fazer isso, sabe, Ricardo? É muito lindo ser isso, é muito lindo ser terapeuta, né? Só que aí, o ser terapeuta é uma condição minha aqui agora, né? Estou passando por esse momento enquanto terapeuta. Então, vamos à última pergunta, para a gente poder encaixar no tempo. Temos 9 minutos agora. E a última pergunta é: o que a Eliane de hoje, de 2020, diria para a Eliane que estava começando lá no passado, em 2005, começando a fazer os seus atendimentos? Ai, Ricardo, eu diria uma frase assim que me veio à mente, né? Eu diria assim, menina, olha só, você vai vencer todas as lutas que vai vir pra frente aí na tua vida. Você vai vencer todas as lutas. Não sofra tanto, sabe? Não se mate tanto. Deixa fluir. Deixa fluir. Você vai vencer, você vai conseguir, você vai superar. E sabe o que mais? Você vai aprender que não existe mais nenhuma solução, né? Não existe mais nenhum problema que não tenha solução para você. Você vai aprender que você consegue resolver todas as situações da sua vida. Ame os problemas. É eles que vai te fazer crescer todos os dias. Todos os dias. Ame cada problema. Agradeça por cada problema que te vem às mãos. E viva aquilo. E viva aquilo e aprenda com aquilo e cresce para você seguir adiante. Eu diria isso para Eliane, porque eu aprendi essa lição, Ricardo, e quando eu aprendi essa lição, eu parei de me matar com os problemas, sabe?
Porque é aquilo, né? É igual você tá morrendo de fome e eu estou te oferecendo comida. Só que você não sabe que aquela comida vai te ajudar a matar a sua fome. Você tá morrendo de fome, eu tô te oferecendo comida, você tá negando comida. Entende? Porque você não conhece a comida, você não sabe que ela vai matar a tua fome, então você rejeita. E é assim que nós fazemos com os nossos problemas. Os problemas, eles vêm para a nossa vida para nos impulsionar, para nos fazer crescer cada vez mais, para fazer a gente evoluir cada vez mais. E o que a gente faz com os problemas? A gente resiste. A gente resiste. Eu não quero olhar, não quero resolver. Está muito grande, eu não vou dar conta. E eu começo a sofrer com aquela situação. E quando eu faço isso, eu não cresço, eu não evoluo. E sabe o que acontece? Vem outro problema. Daí aquele que eu achava que estava grande, cara, sobrepôs, agora tem um maior ainda. E eu não aprendi nada com aquele. Agora eu não dou conta de aprender nada com esse porque ele está muito grande. E as minhas oportunidades vão passando. Problemas são oportunidades. Anota isso. Problemas são oportunidades. Resolve os problemas que você vai ver como que você vai evoluir. É igual ali na clínica, cada situação que vem para mim que é um desafio, eu caio para dentro, porque aquela situação é aquele paciente que vai me levar a crescer, sabe? Então, ame os problemas, não tenha medo de errar, erre sempre, mas não erre sempre nas mesmas coisas. Entenda que aquilo que dá certo na sua vida é o resultado dos erros. Os erros também são bons, os problemas são muito melhores ainda, né? Vivencie isso, aprenda com isso e evolua. Ame cada processo na tua vida. Tem um objetivo grande lá na frente, mas saiba que o processo em si já vai te trazer uma satisfação muito grande. Então viva cada processo, aprenda em cada processo, cresça em cada processo, evolua em cada processo e ó, posso te dizer que não demora nada para você aprender que, cara, eu sou muito maior do que qualquer situação, porque é assim que é, isso já é uma lei. Não é eu que estou falando, já é uma lei. Eu sou maior do que todas as situações. Não tem situação que vai vir para a minha vida que vai ser maior do que eu. E se está aqui na minha vida, eu dou conta, eu resolvo, eu cresço, eu evoluo, eu desenvolvo e ó, salto, voo, né? Vou embora para a vida. Então tá bom. Então vamos fazer uma print pra gente fazer um stories depois. Vamos Vai lá, lá, ó. tô 3, bonito. 2, 1. Opa, fiz errado aqui. E... Tututã. Pronto. E aí, tá feita Maravilha. a print. Aí a gente coloca ali hashtag ame problemas. Olha, problemas. Gente, Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. Se as pessoas entenderem que problema, na realidade, são oportunidades, gente, as pessoas não vão mais achar que problema é algo para emperrar a vida, né? Porque todo mundo acha, ai, acabei de resolver um problema, já me vem outro, né? Vê problemas assim pejorativamente, né? E elas não sabem que os problemas é para levar, para evoluir, para crescer. Gente, ame problema. Hashtag ame problemas. Problemas te faz crescer. Se você quer crescer, ame problema. E sabe de uma coisa? Às vezes vai doer. Vai doer, porque crescer dói, né? Dói as pernas, dói os braços, dói as costas. Quando as crianças estão crescendo, eles estão com aquela dor. Ai, mãe, tô com dor nas pernas. Ai, não sei o quê. Você leva pro médico totalmente desesperada, né? Com medo de alguma coisa. Daí o médico, olha, mãezinha, ele tá com a dor do crescimento. E tá tudo bem. Isso é normal. Então, gente, se tá Crescer doendo aqui dói. ou tá Hashtag doendo crescer ali, dói. é porque você tá crescendo. Se tá doendo é porque tá crescendo, né? Então, ame essa fase, ame esse processo, se permita crescer, se permita evoluir. Saia do lugar, né? Saia do lugar. É igual aquela palavra que tá na Bíblia, né? Como que é? Desperta, ó tu que dormes, né? Levanta-te de entre os mortos. Levanta-te de entre os mortos, né? Então desperta. Se você tá dormindo, desperta, essa é a hora, né? Levanta de entre os mortos. Saia daí porque não é o teu lugar. Vai para a vida, que é onde você tem que estar, né? Caminhando e evoluindo, né? Agindo e em movimento sempre. Essa é a minha dica. E o hashtag há um problemas eu gostei. Então tá bom, vamos pegar essa print, postar lá, hashtag ame problemas e aí e marcar assim, ó. Vou te marcar lá e você me marca.
Então é Maravilha. isso, Sabe o que você eu que acho está que aqui você podia assistindo fazer? depois, Deixa. se você gostou dessa live, fez sentido para você, pode marcar lá também, tirar a print aqui dessa live agora e marcar lá, fazer um post e colocar lá hashtag Ame Problemas. E é isso, Eliane, Ah, muito esse obrigado por ter hashtag Ame participado. Problemas é Hã? o Pablo Marçal. Peguei dele esse hashtag Ame Problemas. Ah, olha, fica a dica. Aham. Fica a Então tá dica. bom. Um Deixa grande eu te falar abraço, outra muito obrigado coisa. pela live de hoje. A gente está com o tempo já acabando. Tem Ah, mais tá alguma coisa acabando, para então falar para as tranquilo. pessoas aí antes da gente encerrar? Não, não, Temos eu acho que eu já falei. 2 minutos só. Hã? Imagina, não. Tá. Eu acho que o recado foi dado, né? É, eu acho, que eu disse tudo que eu precisava dizer aqui nesta live e posso só acrescentar que a gente continua com conteúdos diários para terapeuta às 9h59, de terça a domingo, e na segunda-feira, às 6h59, aí no Instagram, Eliane Cunha, psicoterapeuta. É esse o recadinho. Tá bom. Então é isso. Um grande abraço, obrigado por tudo e até amanhã às 9h59. Isso. Tchau! Tchau, Ricardo. Até mais.